Bom dia, meus irmãos. Uma vez o Messias disse: não penseis que eu vim abolir a lei. Porque o Messias sabia, se abolisse a lei, só ia existir pecador na terra. E ninguém poderia ser salvo. Porque as pessoas estão propícias ao pecado, ao erro, a desobedecer. Entendeu? Por isso que ele não aboliu. Pelo contrário, ele veio e cumpriu a lei. Mas há quem diga que as leis são leis de morte, que as leis foram feitas apenas para matar. Pelo contrário, as leis, por mais absurdas que sejam, elas estão aí e estavam aí para dar vida ao pecador. Por exemplo, aquele que não peca nunca morrerá, mas aquele que peca já está morto. Entendeu? E para isso tem as leis, né? Porque as leis não é só para punir. As leis é para permitir que o pecador não caia em transgressão e não caia sobre o aguilhão da lei. Mas como todo pecador peca, ele está fardado à punição. Porque a lei, como Paulo explica, só tem poder contra os desobedientes. Não tem poder nenhum contra os obedientes. Consegue entender? Ah, mas a lei era para matar. Sim, matar o que peca, o que desobedece à lei. Porque um povo sem lei está fardado ao abismo. Mas com leis existe o temor, existe prudência. Então as pessoas se tornam cautelosas ao ponto de pensar 2, 3 vezes antes de transgredir as leis e pecar contra o Criador. As leis não são para matar. As leis são para dar vida àqueles que têm temor e prudência. Pois o que tem temor e prudência não transgride a lei. Então a lei nada, poder nenhum tem sobre eles. Que é o que acontece com os salvos, né? Os salvos, por mais que ele transgrida algum mandamento, alguma coisa, a lei serve para isso. Porque o princípio da lei é misericórdia. Entendeu? Por mais que sejam duras, mas é misericórdia. As pessoas não entendem a essência da lei. Por exemplo, se tem uma lei, não roube, porque se você for pego roubando, você restituirá a pessoa 3 ou 4 vezes mais. Uma pessoa prudente jamais pensará em roubar. Porque se ela vai roubar, é porque ela não tem. Então, se for pega, vai devolver aquilo que não tem. Consegue entender? Então, a lei não é para matar, para tirar vidas. É para prevenir e salvar as vidas. Pelo menos daqueles que são prudentes. Porque os que não são prudentes, por mais que a lei seja dura, eles ainda vão transgredir. Então essa é a diferença de um prudente e de um não prudente. De um salvo e não salvo. Mas esse vídeo não é só para falar sobre isso. É para falar sobre a questão do sábado, né? Que o irmão Edinho, do canal Últimos Dias, ele falou que o Messias, o príncipe de Israel, aboliu o sábado do Pai. Será que isso é verdade, meus irmãos? Eu acho que não. Porque o próprio Messias disse: eu não vim, não penseis, né? Ou seja, estava falando para as pessoas. As pessoas pensavam: não, agora
essas leis vão ser abolidas. E o Messias, já sabendo o que o povo pensava, ele disse, ó, não penseis que vinha abolir a lei, mas sim cumprir, coisa que vocês não fazem. Vocês são transgressores da lei. São transgressores da lei. Então ele não aboliu nenhuma das leis que o Pai deu. Nem as leis e nem os estatutos. Mas tem pessoas ensinando que o Pai aboliu a lei. Mas ele não aboliu. Pelo contrário, ele cumpriu e exige que todos nós cumpra também. Porque só assim mostraremos que somos salvos. Porque só os salvos obedecem às leis do Pai. Pode transgredir uma ou duas leis ao longo da vida, mas para isso hoje existe misericórdia, né? Existe a graça. O Pai perdoou. Como sempre perdoou. Só que as pessoas do passado, elas tinham um coração obstinado ao erro. Elas não se arrependiam com facilidade, entendeu? Mas hoje a gente tem a graça. A gente tem o perdão do Pai. Como sempre existiu também. Que era através dos rudimentos do sacrifício, né? Dado pelo Eterno. Mas hoje é de coração. Assim como a lei foi colocada em nosso coração, o nosso arrependimento também vem do coração, vem do íntimo da nossa pessoa. Foi isso que o Rei veio nos ensinar. Mas o Messias não aboliu a lei, meus irmãos. Pelo contrário, ele cumpriu e exige que nós também cumpra, para que seu sacrifício não seja em vão nas nossas vidas, entendeu? Então, como entender essa questão do sábado, que o irmão Edinho explica, que o Messias aboliu o Shabat? Não, ele não aboliu o Shabat. É porque, se você analisar bem, na época lá, tinha os saduceus, tinha os fariseus, e eles exigiam muitas coisas das pessoas no dia de sábado. E muitas daquelas exigências que eles exigiam das pessoas, o Messias não cumpriu. Por quê? Porque eram dogmas de homens, preceitos de homens, entendeu? Mas se você ler claramente na Escritura, o Pai nunca aboliu o Shabat, muito menos o Messias. Você vê lá em Zacarias, fala claramente de um Shabat a outro, de uma lua nova a outra, todos virão perante mim, me adorar. Ou seja, isso é eterno, é para sempre. O Pai nunca vai abolir o Shabat, pelo contrário, é eterno. Entendeu? Por que é eterno? Porque a adoração ao Eterno também é eterna. Não tem como abolir a adoração. O Pai é digno de toda adoração, de todo louvor. Então isso é uma coisa que nunca vai deixar de existir. É eterno. São preceitos e estatutos eternos. Mas sim, existe uma questão sobre o Shabat, que é sobre os preceitos humanos, né? Por exemplo, existem várias denominações como Igreja do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová e outras religiões que também seguem um Shabat. Mas será se é o Shabat perfeito do Pai, como está nas Escrituras, de Shabat a Shabat, de lua nova a lua nova? Virão perante mim me adorar, assim como a gente já pratica aqui e já vem ensinando aos irmãos há algum tempo aí, não só eu, como Neemias e outros irmãos. Ou seja, o Shabat perfeito do Pai. Há quem diga, assim como o irmão Edinho, que o Shabat é o milênio, né? Mas não tem como trabalhar 6.000 anos e descansar um Shabat. As pessoas não conseguem viver mais do que 70, 80 anos. Então isso é falta de prudência e incoerência.
Mas é porque as pessoas se embananam, faz uma salada de frutas com as escrituras, mistura uma coisa com outra coisa e acabam tomando decisões erradas sobre a verdade e a coerência da escritura. Mistura apócrifo com escritura, escritura com apócrifo. Não que os apócrifos sejam mentiras ou não sejam verdades. É porque tem muitas coisas em apócrifos que são descritas de uma forma e na escritura são escritas de outra forma. Por exemplo, no apócrifo, explica da forma que eu estou explicando aqui. Que alguns shabates, de religiões, assim como na época tinham os saduceus e os fariseus, os preceitos deles do shabat, o Messias não seguiu. Entendeu? Mas seguiu sim e praticou o da escritura. Aquela que é de lua nova a lua nova, de shabat a shabat. Então existe vários shabat, vários sábados que não está de acordo com a escritura. Então esse sim o Messias não praticou e não seguiu. Mas o da escritura, esse ele não aboliu e é eterno. Entendeu? Então fica na paz. Espero que as pessoas que vão assistir esse vídeo possam entender que nem tudo é verdade e nem tudo é mentira. Mas temos que analisar com prudência e com o espírito conectado ao nosso Pai. E é isso aí, meus irmãos. Fica na paz.